Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de C Sharp básico aqui e vamos aproveitar o código que a gente fez na última aula aí falando sobre Dictionary, né? E vamos começar a introduzir o tema funções, tá? Funções é uma parte bem importante por dois motivos, né? Primeiro que você consegue organizar o código de uma forma mais coesa, que fica mais simples de você conseguir ler, né? E você consegue manter escopos independentes. O que vem a ser esses escopos independentes, tá? Vou explicar de uma forma simples. Aqui, no nosso exemplo, eu tenho o Dictionary. Se em qualquer parte do código eu vier aqui e mandar dar um add, tá? E colocar aqui, né, qualquer coisa que seja, essa variável aqui ela vai ser alterada, né? No caso do Dictionary, ele tem um índice interno, então ele vai adicionar dentro desse índice. E aí, se eu tenho alguma parte do código que faz, por exemplo, um for each para poder realizar algum tipo de movimentação com as informações que estão dentro do Dictionary, se esse código aqui ele está escrito depois, por exemplo, dessa parte do for each, vamos imaginar que eu tivesse aqui um for each e tal, esse for each não iria pegar esse resultado aqui embaixo que foi adicionado depois do for each, né? Porque o código ele vai ser lido e compilado e vai ser executado de cima para baixo, né? E então o for each antes do add faria com que esse último resultado aqui não fosse reconhecido. Porém, no caso de funções, a gente consegue fazer com que essa função ela seja executada numa ordem meio que assíncrona com relação a como ela foi escrita, tá? Por quê? A gente pode declarar essa função em qualquer parte do código. Então, por exemplo, vamos começar a fazer alguns exemplos aqui, tá? Eu vou criar uma função que eu quero cadastrar o usuário, tá? Cadastrar usuário. Essa função, eu coloquei esse void aqui no começo porque eu não quero que essa função retorne nada. Funções, elas podem retornar valores. Por exemplo, eu posso fazer uma função para fazer uma busca, uma pesquisa de usuário, né? Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui o retorno ou um boolean, né? Um boolean usuário existe, por exemplo. E aqui eu vou colocar a string de pesquisa que eu vou fazer. Então, perceba como é que é a formatação de uma função, né? A função ela pode receber aqui no começo o tipo de retorno dessa função, tá? E aí a gente vai aprender como é que a gente vai fazer o retorno. E perceba o seguinte, aqui em cima, como eu digitei void, que seria um retorno vazio, a função, o nome da função que eu coloquei aqui, ela está tracejada em verde, né? E aí ele está falando aqui, ó, a função é declarada, mas nunca é usada. Então isso aqui não chega a ser um erro, é só um aviso que essa função aqui ela não está sendo utilizada em nenhum local, né? Já aqui, quando a gente faz um retorno booleano, por exemplo, ele fala que a função ela não está retornando nenhum valor. Ó. Nem todos os caminhos do código retornam um valor, né? E aí a gente abriu parênteses aqui. Nesse primeiro caso aqui, a gente não estou passando ainda nenhuma informação que eu queira cadastrar aqui no nosso dicionário, né? E no caso do usuário existente, eu estou passando uma string que eu vou coletar, né? Provavelmente usando um console read aqui, para poder fazer essa verificação. E como é que a gente faria essa implementação, né? No caso do cadastrar usuário, eu preciso aqui do usuário e preciso de uma senha para poder cadastrar, correto? E aí, como é que eu consigo fazer esse cadastramento? Eu vou vir aqui no Dictionary, vou mandar adicionar, né? Vou dar um ponto .add, vou botar aqui, ó, usuário e senha. Isso aqui seria a nossa função para cadastrar o usuário. E aqui embaixo, para me verificar se um determinado usuário existe, eu vou aqui em meu dicionário, ponto
contém key, né? E aqui ele, olha, vamos olhar a documentaçãozinha que está aparecendo aqui, ó. Ele está falando que o retorno da função contém keys já é booleana, tá? E aqui eu preciso passar a chave, que no caso seria esses usuários aqui que estão cadastrados, né? Mas perceba que mesmo eu colocando aqui, a função ainda continua com tracejado, o nome da função ainda continua com tracejado vermelho. Por quê? O retorno da função é booleana e a gente não está retornando nada. Como que a gente faz para poder fazer um retorno? A gente vai usar a palavra return, ok? Então perceba, eu adicionei o return aqui, o contain keys ele já faz um retorno booleano, né? Ele já faz um bool, então ele faz com que o retorno fique no mesmo tipo do retorno da nossa função de usuário existente, né? E aqui ele faz a sintaxe do retorno. E aí tudo que está entre essas chaves, né, que abre e fecha aqui, é o escopo da nossa função. Então, tudo que está sendo criado aqui dentro, se for criada uma variável aqui dentro, por exemplo, criar aqui, ó, variável temporária, né? Essa variável aqui, eu, por exemplo, não consigo acessar ela do lado de fora da função, tá? Você perceba aqui, ó, ele está falando que o nome variável temporário não pode ser encontrada. Por quê? Porque o que está dentro dessa chave aqui só pertence à função, né? Então, como a variável está sendo declarada aqui dentro, eu não consigo utilizar. Se eu tentar puxar essa variável aqui embaixo, aí ele consegue encontrar. Inclusive, ele marca aqui, ó, que essa variável é essa aqui que está em verde, né? Então, essa parte aqui que é o tal do escopo independente, né? O escopo independente, o código, né, a linguagem, ela meio que separa essa parte que está dentro da função num escopo independente. E aí a única forma que a gente tem de se comunicar, né, entre os escopos é passando parâmetros e recebendo valores de retorno, tá? E aí, beleza, eu tenho as funções aqui, mas como é que eu uso essas funções, né? Como é que eu faço para, por exemplo, cadastrar um novo usuário? Eu poderia simplesmente aqui embaixo ou aqui em cima chamar essa função, ó. E aí eu vou chamar ela da seguinte forma: o nome que eu dei da função, né? Então aqui é o nome da função que eu coloquei. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser na função. E aí quando eu passo o mouse por cima, olha que interessante, o Visual Studio ele já cria pra gente aquela mesma documentação que existe em todas as outras funções que a gente usou até agora. Ele fala, ó, essa função ela precisa de um usuário e senha. Aqui no caso a gente não passou nada, mas eu poderia passar, por exemplo, Rodrigo com a senha 789. Então aqui eu estou chamando a função que está aqui embaixo, passando os parâmetros que foram definidos aqui. Então, como a gente definiu duas strings, eu estou passando duas strings aqui. Se eu tivesse definido qualquer outro tipo, como inteiro, booleano ou qualquer outra coisa, eu teria que estar enviando nessa função um parâmetro aqui que fosse coerente com o que está declarado na função, né? E aí no nosso no caso ele vai adicionar aqui dentro do nosso dictionary. E aí eu posso fazer uma pesquisa depois, por exemplo, usando aqui, ó, o nosso usuário exist. E aqui eu vou passar, por exemplo, o Rodrigo. E eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine Rodrigo cadastrado com sucesso. Tá? Então perceba, a gente consegue usar as funções dentro das sintaxes que a gente utiliza nas condicionais e também dentro dos loopings de repetição. Só que a gente tem que lembrar que condicionais, ela utiliza sempre um resultado de álgebra booleana. Então, sempre o resultado dessa sintaxe ela tem que ser verdadeira ou falsa para conseguir chamar o if ou o else, né? Então, aqui a gente poderia também ter um else, né? Com uma mensagem genérica que os programadores adoram, né? Não foi possível registrar o novo usuário. Tente mais tarde, né?
Isso aqui é o tradicional mensagem de erro de sistemas genéricos, né? O que vai acontecer aqui quando a gente mandar rodar esse programa, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele entrou nessa linha 5, né? Pedindo usuário, só vou dar eu vou adicionar isso aqui mais para baixo. A gente conseguir fazer uma pesquisa depois, tá? Porque senão o console ele finaliza, né? Olha aqui, ó. Ele rodou aqui na nossa linha 5, cadastrou o Rodrigo dentro do nosso dictionary. Perceba que a gente não chamou diretamente o registro do dictionary, né? Então a gente chamou pela função que está aqui embaixo, que vai fazer o cadastro. E depois, quando a gente foi fazer a verificação, ele falou que o Rodrigo foi cadastrado com sucesso. Se eu trocar aqui, botar um 2 aqui, por exemplo, né? Só para a gente falhar na verificação, ó, a mensagem que ele dá é que não foi possível registrar o usuário, tá? Isso aqui é o básico de função. Isso aqui é o básico de entendimento de função. É entender que toda função ela vai ter um retorno, sendo que pode ser um retorno vazio, que aí ele vai ter esse nome chamado void, né? void. A gente vai colocar um nome da função, assim como a gente faz com as nossas variáveis, que a gente dá um nome para as variáveis. Aqui a gente dá um nome para a nossa função. A nossa função pode ou não conter parâmetros, tá? Tudo que fica aqui entre parênteses a gente chama de parâmetros. Esses parâmetros eles vão ter um tipo e um nome que você vai escolher e vai ser separado por vírgula. E aí a gente abre e fecha a chave e tudo que tiver dentro dessa chave é o escopo da função. Então aqui a gente consegue manipular esses parâmetros que foram passados. A gente pode criar novas variáveis internas aqui dentro. Por exemplo, criando uma função de soma aqui, ó. Né, que é o exemplo mais básico que todo professor de programador dá, né? Vamos fazer uma função de soma. Aí você recebe o inteiro A e recebe o inteiro B, e aí você retorna, né? Retorna A mais B. Função de somar. Olha que difícil, né? Então perceba que o retorno está inteiro, ele poderia ser float, poderia ser double, poderia ser long, né? Poderia ser qualquer coisa que a gente quisesse aqui. E aqui a gente está passando um valor inteiro, A e B, e está fazendo um return. Vamos fazer uma alteração aqui bem legal para vocês entenderem esse conceito dos retornos, né? Aqui no caso a gente tem duas variáveis que estão sendo passadas como inteiro. Vamos trocar isso aqui para float. Olha o que acontece, ó. Ele dá um erro, ó. Não é possível converter implicitamente float para inteiro. Então ele sabe que o retorno precisa ser inteiro, mas a gente está somando dois floats. E aí a linguagem ela não tem uma forma de conversão de dados implícita, né? Ele não faz isso automaticamente. A gente tem que explicitar como que faz essa conversão. No caso do C# é relativamente simples. A gente só abriria, fecharia parênteses aqui, colocaria int na frente, tá? E aqui eu colocaria isso aqui entre parênteses. O que eu estou falando aqui para a linguagem? Eu estou falando o seguinte: o resultado dessa soma aqui você converte para inteiro. Tá? É basicamente isso que está acontecendo isso aqui. Então, se a soma desses dois valores tiverem qualquer coisa depois da casa decimal, essa casa decimal vai ser ignorada e ele só vai retornar o valor de inteiro. Isso aqui é uma conversão que a gente está fazendo, né? Que, honestamente falando, para mim, isso aqui podia ser implícito dentro do C#, não sei por que não é. Tem várias linguagens que faz isso de forma implícita, né? Enfim, mas é uma forma de você contornar esse problema de retorno de valores que estão em formatos diferentes, principalmente nessa questão de números, né? Mas eu acho que esses exemplos são bem simples de entender inicialmente e talvez possa complicar um pouco mais ou um pouco menos quando você vê isso na prática dentro de um código mais estruturado e tudo mais. Mas perceba que função é uma questão muito importante, primeiro para a organização, como eu falei, né? Perceba que eu consigo chamar a função antes ou depois dela ser declarada, porque isso no processo de compilação, quando o código vai ser compilado para ser passado para um bytecode, o que o compilador faz? Ele pega todas as funções e ele
ele pré-carrega isso antes de executar o código, né? Então, essa parte aqui, independente dela estar aqui, ela vai ser compilada antes de execução do código. Então, não importa se ela está sendo chamada aqui em cima, né? Enfim, eu acho que eu espero, né, que eu tenha conseguido explicar isso de forma relativamente simples. A gente vai continuar falando de funções e vai começar a interagir com alguns outros caras mais complexos que funções, que são as estruturas, tá? Porque dentro das estruturas vocês vão ver que a gente consegue comportar uma série de variáveis e funções internas de uma forma estruturada, né? Por isso que o nome é struct, né? Estrutura. E aí vocês vão começar a entender que funções, elas têm uma importância, uma relevância extremamente grande dentro da programação, porque você consegue definir o que o sistema é capaz de fazer e organizar esse sistema de forma que fique fácil para você dar manutenção depois, né? Tudo que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai ver estruturas, vai ver orientação a objeto e vai ver namespaces. Isso tudo foi criado ao longo dos anos para poder melhorar a forma de escrita dos códigos e tornar mais fácil a manutenção desses códigos, né? Então, eu vou pausar essa parte aqui de funções. Funções, ela pode ficar mais complexa que isso. E à medida que a gente for falando de estruturas e falando de classes, eu vou passar, obviamente, por funções, por condicionais, por variáveis novamente, né? Porque a gente vai usar todos esses conceitos agora. E qualquer dúvida que for surgindo, obviamente que eu recomendo, como a gente não tem uma interação ao vivo, né? Eu recomendo que vocês procurem na documentação oficial do C#, procure no Google ou utilize o próprio ChatGPT para poder pesquisar. Vai lá no ChatGPT e fala: o ChatGPT, fala para mim o que essa função faz aqui, ó, copia o código, coloca lá, ela vai te dar um resumo, vai te explicar o que é, muito melhor do que eu poderia explicar, muito melhor do que o Google vai te dar de resposta, eu te garanto isso. Inclusive, eu tenho utilizado muito o ChatGPT para me explicar algumas funções que não fui eu que criei, que às vezes fica meio difuso para poder entender. E ele consegue entender, e quando falta contexto ele fala: não consigo te explicar porque falta informação aqui, blá blá blá. Mas se você pegar, por exemplo, esse códigozinho aqui e jogar lá no ChatGPT, ele vai te explicar o que cada linha faz, né? Então talvez seja uma forma de você conseguir fixar esse conhecimento caso eu não esteja conseguindo passar isso de uma forma simples para entendimento. E eu vou terminando o vídeo por aqui porque já até passou do tempo que eu gosto de fazer, que são vídeos curtos ali de 7 minutos. Valeu, até a próxima.